alegria nós estarmos reunidos aqui nessa noite, nesse culto em que estamos sentindo a presença de Deus. Glória a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Nada mais precioso é desfrutarmos disso que nós estamos desfrutando aqui, a presença de Deus. Estar junto de Deus é muito bom. E nós louvamos a Deus porque o Senhor nos deu condições para estarmos aqui, reunidos na sua presença. Nos deu condições de entrarmos na casa de Deus. Quantos estão parados? Quantos estão amedrontados? Quantos estão se refugiando de algo que eles nem sabem de que eles estão correndo? Mas Deus nos deu a condição de nós estarmos aqui. Para estarmos aqui, precisamos crer em Deus. Amém. Precisamos estar com nossa fé em Deus, sabendo que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. É um lugar inacessível, acesso proibido. Ninguém penetra nesse lugar onde a nossa vida está escondida. Olha o que o apóstolo Paulo diz: escondida com Cristo em Deus. Quem é que vai violar esse lugar para poder tirar a nossa vida? Só cessa a nossa vida quando Deus quer que ela cesse. E nós estamos aqui diante de uma história que ela à tarde hoje me chamou a atenção. E eu estava vendo o que Deus fez na vida de Misael, Ananias, Azarias, Daniel. E eles estavam num reino totalmente diferente, num ambiente totalmente diferente, com uma língua totalmente diferente, né, falando outro idioma, aprendendo as coisas lá do Império Babilônico. Foram levados para lá com outros judeus que ali estavam naquele ambiente. E eles foram privilegiados, porque aqueles moços passaram por um período de treinamento, e quando chegou no final do treinamento, eles foram aprovados e saíram lá summa cum laude, né, com nota máxima, 10 vezes mais sábios que todos os que estavam ali concorrendo às vagas, e eles foram privilegiados por Deus. Logo em seguida, vem um grande teste em que o rei tem um sonho e queria que os seus magos dissessem qual era o sonho e interpretassem. E os magos chegaram, ninguém nunca pediu isso, passa para nós o sonho que nós vamos dar a interpretação. Porém o rei, desconfiado, disse que não iria passar para eles o sonho, e queria que eles dissessem o sonho e a significação. Quando já estava a ordem para que todos os magos fossem mortos, Daniel pediu uma oportunidade para entrar na presença do rei e pedir a ele mais uma chance, porque ele iria buscar a Deus e Deus iria dar resposta de paz a Nabucodonosor. E assim aconteceu. Buscou a Deus junto com seus companheiros e Deus revelou a Daniel o sonho e a interpretação. E com isso, eles foram exaltados em Babilônia. Daniel passou a ser o primeiro-ministro de Babilônia, o governador da província de Babilônia. E logo em seguida, finalzinho do capítulo 2, ele pede para que o rei Nabucodonosor também levantasse, né, e exaltasse os seus companheiros. Eles estavam juntos, os 4 estavam juntos numa grande missão dada por Deus. E aí então o rei, né, colocou Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província de Babilônia, e Daniel estava às portas do rei. Era o primeiro-ministro do Império Babilônico. Um escravo, um imigrante, que entra naquele lugar e Deus o exalta a posição ali de primeiro-ministro do rei. Você bem empregado, num lugar desse, digamos aí que você recebe aqui a oportunidade de trabalhar lá no gabinete, na Casa Branca. Um privilégio de trabalhar na administração dos Estados Unidos da América do Norte. Mais ou menos isso que aconteceu com aqueles moços. De repente, o rei faz algo que vai entrar em choque com os princípios daqueles moços.
Diz o texto que o rei levanta uma estátua lá de 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. Sabemos que essas estátuas, quando eram de ouro, não era de ouro maciço, elas eram todas revestidas de ouro, mas imagine a quantidade para revestir uma estátua aí de 27 metros de altura, enorme. E o rei pede, né, para que essa estátua seja levantada, estabelece um dia para que haja a adoração daquela estátua, que por certo representava a glória do rei, a glória do seu reino. Não é? O Império Neo-Babilônico estava numa ascensão, dominando todas as nações, inclusive esses judeus já vieram dominados para Babilônia, então o Império Neo-Babilônico estava ali numa condição de auge, esplendor. Ele levanta essa imagem e seria a coroação da sua glória. E é exatamente nesse momento que o emprego desses moços corre risco. Por quê? Porque agora eles estão diante de uma ordem divina e de uma ordem humana. A ordem divina, conforme nós estávamos vendo aqui essa semana e lembrando de Êxodo capítulo 20, versículo 4. O que diz Êxodo capítulo 20, versículo 4? Que é exatamente o que estava ecoando na cabeça daqueles moços ali em Babilônia. Eles estavam ali com um mandamento de Deus bem nítido na sua mente, ecoando. Eu estava lendo o texto hebraico, Lo ta'aseh lecha pesel vechol temuná asher bashamayim mimal. Não farás para ti imagem divina, uma imagem divina, ou semelhança daquilo que há nos céus acima, Va'asher ba'aretz mitachat, nem o que há sobre a terra, na terra, Va'asher ba'mayim mitachat la'aretz, nem aquilo que está nas águas sob a terra. Isso estava ali ecoando na mente daqueles moços. E agora eles têm que tomar uma decisão: adorar a imagem do rei, perder o emprego, perder as mordomias, trabalhando aqui no tesouro de Babilônia, ou agradar a Deus. É o princípio que define quem nós somos. E a hora do teste é a hora em que Deus não estava ali com o profeta: vai, meu servo, obedeça a minha palavra, que eu serei contigo. Não tinha nada de promessa. Eles estavam ali com um desafio. E o desafio dizia que eles deveriam ou crer em Deus ou abrir mão de Deus, como os outros judeus fizeram. Quando tocaram os instrumentos e a imagem estava ali para ser adorada, todos adoraram, menos aqueles 3. Não sabemos onde estava Daniel, mas obviamente Daniel, se estivesse ali na região, talvez visitando lá a província, que era o responsável por tudo, viajando numa época dessa, não temos notícia, o texto não nos informa, o desafio dele vem mais à frente no texto. E então eles decidem não adorar. Quando eles decidem não adorar, todos prostrados e os 3 em pé, e obviamente numa posição bem próxima, né, a elite está ali reunida, né, todos os governadores e tesoureiros, os sátrapas, as satrapias, elas estavam ali com seus representantes, todas as províncias. Quando eles ficam em pé, aí aqueles que já não estavam satisfeitos com a situação, por quê? Porque esses estrangeiros vêm e pegam os melhores cargos do governo. Daniel, primeiro-ministro, esses moços são os que estão responsáveis por todos os negócios de Babilônia. Então, aqueles que eram nativos olham para esses imigrantes e não é possível que eles estejam numa posição melhor do que a nossa. Foram logo no ouvido do rei: olha, rei, o que acontece é que esses homens judeus, quando você fala assim, né, como você já percebe aquela implicância, aquela discriminação. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia,
Sadraque, Mesaque e Abednego, observa bem que eles estão ali falando a respeito de quê? Do cargo que eles ocupam. O rei, tu deste a oportunidade, é como se falasse assim, nós fomos fiéis, adoramos a tua imagem, e tu deste a oportunidade para quem, olha, não fizeram caso de ti, os teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Entregaram assim. E aí o rei mandou aqueles moços chegarem à sua presença e perguntarem, é de propósito que vocês fizeram isso? De não adoraram a minha imagem que eu levantei? Uma afronta que agora todo o império está sabendo? E vocês são meus maiorais, foram aqueles que eu constituí sobre os negócios aqui de Babilônia? Se vocês fizeram isso de propósito? E o interessante é a resposta desses moços. Resposta que indica convicção. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, esse princípio dentro deles, ele falou, acerca disso nós não vamos te responder. Que é o abuso, né? Você imagina, um imigrante, a pessoa chega lá, o Trump dá uma oportunidade para o indivíduo trabalhar, como, né, um dos maiores cargos, aí daqui a pouco o Trump faz uma coisa que ele não gosta, ele chega assim todo ousado. Já imaginou o que acontece? Da FBI, da CIA, está tudo em cima deles, né? Vai até se perder a cidadania, vai ser deportado, coisa desse tipo. E eles, nessa ousadia, disseram, olha, nós não vamos te responder sobre esse negócio. O nosso Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar. E mesmo se ele não nos livrar, nós não serviremos aos teus deuses. Isso é princípio encarnado dentro do coração. Isso é judaísmo vivo. Não é judeu que está lá, né? Troca, os instrumentos tocam, eles todos se prostraram. Esses três não. O que eles disseram para o rei? Nós morremos, mas não adoraremos imagem de escultura, porque o nosso Deus nos ensinou que não devemos adorar imagem de escultura. Acabou. Né? Alguém fosse aconselhar, rapaz, vocês vão perder um emprego desse, vocês vieram de lá de longe, vocês não têm nada aqui, agora que estão começando a construir a vida. Como é que pode? Eles não abriram mão dos princípios. E o rei ficou ainda mais irado e mandou aquecer, como diz aqui, aquecer 7 vezes, chegar ao grau máximo de aquecimento. E disse para que tocasse novamente os instrumentos. E quando os instrumentos tocam, aqueles moços, todo mundo agora fica na expectativa, né? Todo mundo, até quem está ajoelhado, está olhando lá para saber como é que vai ficar a posição daqueles 3 moços. E eles estão ali, quando tocam os instrumentos, todos se prostram e eles continuam em pé. Nós morremos, mas não trairemos o mandamento que o nosso Deus nos deu. Amém. Perderemos cargo, perderemos oportunidades, mas não serviremos a ídolo em hipótese alguma. Mas importa obedecer ao nosso Deus do que ao grande imperador. E foi um desafio jogado assim na cara do imperador. E o imperador então ficou mais irado, mandou aquecer a fornalha e chamou os homens mais fortes do seu reino e leve esses 4 e lance, esses 3 e lance na fornalha. E aqueles homens pegaram os 3, ataram, amarraram, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles amarrados, levantaram, aqueles verdugos levantaram e foram. Quando eles chegaram, né, nas proximidades do fogo, tiveram que largar aqueles moços e caíram mortos. Tão quente que estava a fornalha, e diz a Bíblia que os moços caíram dentro do fogo amarrados. Mas eles caíram amarrados e tinha alguém esperando lá dentro. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Tinha alguém esperando os fiéis lá dentro do fogo. É o Deus que não dorme. É o Deus que não abre mão de estar junto do fiel. E Deus então, quando está vendo toda aquela cena, você vai lá, livra os meus servos. E o anjo já estava dentro da fornalha esperando, irmãos, aqueles 3 moços que desafiaram o maior homem daquela época.
Nabucodonosor, quem ele quisesse matar, ele matava. Quem ele quisesse exaltar, ele exaltava. Como exaltou esses estrangeiros também, quando ele decidia tirar a vida, ele decidia. Só que a vida desses moços não estava na mão nem na ordem do rei. E não tinha fogo que mataria esses moços. O Deus que nós servimos é o mesmo. Você serve a esse mesmo Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego? Amém. A minha mensagem hoje é exatamente para colocar você diante desse Deus que tem cuidado de nós, Amém. que tem estado conosco, que tem nos livrado, que tem nos guardado e protegeu estar conosco. Ele prometeu estar conosco e está nos protegendo todo o tempo, todo momento. E na hora do desafio nós precisamos mostrar o que? Covardia. Foi um equívoco nosso. Poxa, eu não pensa no salário que está ganhando, pensa na casa que vai perder, pensa que pode ser jogado numa cadeia e ficar preso lá, e pensa, foi um equívoco, nós vamos adorar, dá mais uma chance para nós. Não, acerca disso nós não vamos te responder. Ou seja, já está definido pelo nosso Deus. Ele disse, não adorarás imagem de escultura. Esse Deus é o que pode nos livrar. E mesmo se Ele não livrar-nos dessa fornalha de fogo, mesmo se nós tivermos de morrer, mas nós vamos morrer crendo e obedecendo ao nosso Deus. Mas Ele não deixa acontecer isso de jeito algum, irmãos. Ele entra na fornalha. E quando ele está lá dentro, todo mundo já caído do lado de fora, os verdugos do lado de fora, tudo caído, e daqui a pouco o Nabucodonosor olha assim, fixa os olhos lá dentro, ele dá uma olhadinha lá. Não foram 3 homens que nós lançamos dentro daquela fornalha? Eles disseram, sim, nós lançamos 3, mas há 4 lá, e é interessante que eles estão passeando dentro do fogo, andando para um lado e para o outro. Você imagine uma fornalha, irmãos, superaquecida. Quem aí já viu caldeira? Não é? Aquele fogo, aquela chama, quem já viu? Não é um negócio sério demais, o calor assim. Pastor Paulo Tavares trabalhou em caldeira de navio, né? de hospital, era um negócio assim, muito quente mesmo. Mas você imagina uma fornalha feita exatamente para o desobediente ao rei ser lançado lá dentro, e de repente eles olham lá dentro e estão passeando os 4, andando de um lado e do outro. Ele diz, e o quarto tem um aspecto diferente deles 3. Um aspecto semelhante ao filho dos deuses, na cosmovisão dele ali, ser um ser sobrenatural. E ele olha e fica espantado com aquilo, e os 3 moços foram desatados lá dentro, andaram de um lado para o outro, passeando dentro do fogo. Aleluia. Amém. A morte só chega na hora que Deus quer. A vida deles estava escondida em Deus. Aleluia. E a fidelidade deles foi a causa de eles não morrerem naquele dia. Por quê? Porque agora ele chamou Deus para a briga deles. Eles chamaram Deus para a briga deles. Desafiaram o imperador. E o que rendeu esse desafio? O rei chega na porta, chega um pouquinho perto. Sadraque, Mesaque e Abednego, saí para fora. Diz aqui o texto. E eles saíram. E diz-nos aqui o texto que ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Fogo queima. Fogo queima. Queima. Tiro mata o corpo humano? Mata ou não mata? Você levar uns tiros no corpo humano, mata ou não mata? Fisicamente, biologicamente, cessa a vida. Eles viram com os próprios olhos que o fogo não tinha tido poder sobre eles. Eu pergunto a vocês, esse anjo que estava ali, com esse cuidado, olha o cuidado de Deus não foi
só de preservar o corpo dele, saindo de lá cheio de queimaduras, né? De 2º grau pelo menos. Não, absolutamente nada. O fogo perdeu a sua força. Que anjo poderoso é esse, hein? Será que esse anjo está vivo ainda? Amém. Será que esse anjo de Deus está vivo? Está vivo. O trabalho dele agora é conosco. Aleluia. O trabalho deles hoje é conosco, com a igreja, com os fiéis hoje. Porque Deus disse que tem compromisso com o fiel. E a gente está vendo que tem mesmo. E ele saiu, não diz mais aqui, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. De repente ele saiu de lá, de dentro, todo, né, salpicado assim, aquele cheiro, né? Nem cheiro. Vocês imaginem o poder desse anjo que Deus mandou ali para resolver. Um anjo resolveu. Nós temos notícia de um anjo que matou 185 mil soldados para defender o seu povo. Nós temos notícia dos anjos que Deus mandou um anjo para poder ficar com Daniel dentro da cova dos leões, e os leões famintos e ferozes não fizeram nada com Daniel. E nós temos notícia de Deus mandar os seus anjos na Rio Magé, no Rio de Janeiro, no ano de 2000, para não deixar que eu fosse morto a tiros. Amém. Amém. Quantos tiros deram no nosso carro? Muitos tiros. A Esther viu assim, só viu o foguinho saindo assim, ó, e eles dando tiro, querendo levar o nosso carro, e o nosso Deus disse: ah, ungidos meus, se vós pudesseis contemplar quantos anjos estavam ali vos guardando. Tenho anjo às minhas ordens. Então é isso que eu quero que vocês tenham essa consciência. São esses anjos que estão à disposição da igreja para livrá-la de todo o mal, de todo o perigo. Todas as pragas que Deus enviar nesse mundo aí, nós temos condição de ficar protegidos por Deus. Amém. Não foi assim no Egito? Nós acabamos de estudar essas lições no Egito. As pragas caíam lá sobre os egípcios e nada acontecia com os israelitas. Esse Deus está com o mesmo cuidado conosco. Basta nós continuarmos fiéis, humildes, sinceros e fazendo a vontade dele, porque ele então toma a frente e cuida de nós conforme ele tem cuidado. Amém. Essa é a minha mensagem para vocês. E como o nome de Deus é glorificado quando Deus vê um servo dele crente, que crê na voz de Deus, que crê na palavra de Deus, que acredita que Deus não morreu. Deus não está de quarentena lá do céu também com medo do coronavírus lá. Ô Miguel, cuida de mim aí. Será que Deus está assim lá no trono lá? Isso é uma utopia, né? Estou aqui fazendo uma... Deus está, seu poder maravilhoso, ele está conosco. Você já sentiu Deus aqui? Já sentiu o desenho de Deus aqui hoje? Eu vi você chorando aí. Não chorou à toa, ninguém te beliscou nem nada aí. Não é? Por quê? Porque Deus está nesse lugar e Deus está conosco. E quando nós cremos em Deus, olha o que acontece. É isso que Deus quer, glorificar o nome dele através da nossa fé, através da nossa obediência. Deus quer glorificar o nome dele. Quantas coisas Deus prometeu para vocês, as promessas não caíram não. Diz que da veste de vocês vai sair virtude, irmãs. Diz que o véu de vocês tem poder, tem virtude. O Senhor falou isso para nós. E nós precisamos crer no nosso Deus. E estar ciente de que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E esse lugar é inviolável. Amém. Aleluia. Se eu não tivesse essa proteção, não estaria aqui hoje. No ano de 2000, estaria morto lá na Rio Magé. Eu, minha esposa, meu filho, o pastor Jason, que está lá em Lowell hoje, né, fazendo um culto lá. Tem um visitante lá, polonês, assistindo o culto hoje. O culto está sendo celebrado em inglês, né, porque Deus sabia que esse dia estava marcado para isso acontecer. Então ele não podia morrer naquele dia. Ele tinha que estar aí. São 20 anos a mais que Deus acrescenta à nossa vida. E o Senhor, em 2001, falou: ungido, eu tenho uma grande obra a fazer contigo. Te tirei daquele lugar, troquei a tua mente, dei uma mente nova, e tu és uma peça fina nas minhas mãos. É isso que Deus falou para mim. Isso aí é o meu diploma. Isso aí é mais do que tudo. É a garantia de Deus
E ele falou, continua fazendo a minha obra. Amém. E é o que nós temos de fazer. Nesse tempo nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para Deus glorificar o nome dele através da nossa vida. Amém. Deus quer glorificar o nome dele através das nossas vidas. Ele nos colocou nessa nação aqui para colocar a nossa vida à disposição dele. Nós temos que estar aqui à disposição dele para ele fazer o que ele bem entende conosco. Ele vai cuidar de você sempre. Amém. Aquele anjo que não deixou nem um cabelinho de Sadraque, de Mesaque e de Abednego queimar, ele sabe onde está vírus andando para lá, para cá. O vírus já pegou o Trump, já pegou o Bolsonaro, já pegou o primeiro-ministro inglês, não é? Já pegou todo mundo. Então não tem jeito, não é? Mas o nosso Deus sabe. E ele tem os seus anjos para poder nos guardar. Diz que nem um fio de cabelo da cabeça desses moços foi queimado. Aleluia. E Jesus disse que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele tem um controle microbiológico, ele tem uma visão, uma proteção que ninguém tem e ninguém pode dar. Glória a ti. Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. Não é? É o Deus que esse moço estava ali, ó, para morrer lá, todo mundo. Não tem mais jeito, não. Vai morrer mesmo. Lembram? Marcos estava com uma enfermidade terrível. E ia morrer mesmo, sangrando. E não tinha jeito, não. O que Deus fez? Deus colocou as suas mãos sobre ele. Glória a ti. Fez um milagre que espantou todo mundo. Glória a ti. Está aí, ó, curado, são, inteligente, tinha 15 anos. Aí, ó, fez faculdade, está aqui nos Estados Unidos, largou um emprego lá na Michelin, né? Estava lá no topo de carreira na Michelin, e Deus mandou ele vir para os Estados Unidos para fazer a obra dele aqui. Glória a ti. E está aí, ó, com saúde, guardado e protegido por Deus. Amém. Como nós não vamos crer num Deus desse? Glória a ti, Jesus. Aleluia. Uma criança que está ali, olha ali para trás ali, ó, pegou, bebeu. Quantos chumbinhos você tomou aquele dia lá? Você nem sabe, né? Botou um monte de chumbinho para dentro, pensou que era o quê? Chocolate? O que era aquilo? Pensou? Chumbinho, gente. Você sabe que chumbinho mata. Bebeu aquele chumbinho inocentemente. E Deus deixou acontecer, foi para o hospital, teve quantas paradas cardíacas? 2 paradas cardíacas, acabou, vai morrer. Morreu nada. Aleluia. Glória a ti, O Jesus. Senhor enviou, botou as mãos sobre ele, Laura. Maravilha, irmãos. Esse é o nosso Deus, que está agindo hoje Amém. em nosso favor. Está aí com vida, com saúde, trabalhando. Está aí o Diácono Tales, né? Era para ser enterrado naquela época, Deus não deixou que ele morresse, porque o Senhor tinha um plano na vida dele. Aleluia. Ele está aí, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não tem chumbinho, não tem tiro, não tem corona, não tem nada que tire a nossa vida antes do tempo, nem fornalha de fogo. A única coisa que Deus precisa de nós é que nós creiamos nele, que nós depositemos a nossa fé. Se você quer tirar a nossa vida, então tira. Mas nós não vamos negar o nosso Deus. Ele disse para não adorarmos imagens de escultura, e nós não vamos adorar. E aí depois, quando o rei vê aquilo tudo, olha como é que ele se dirige. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória a ti. O rei começa a louvar a Deus. E olha só, olha a menção honrosa, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Essa palavra de Nabucodonosor, de um rei pagão, que Deus está preparando para dar uma grande experiência. No capítulo 4 vocês vão ver a experiência de conversão dele. E diz mais aqui o texto: pois não quiseram cumprir a palavra do rei, desprezaram a minha palavra, mas obedeceram a palavra de Deus, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus senão o seu Deus. Amém. Testemunho do rei para todos ouvirem, para todos verem como o nome de Deus foi glorificado nesse dia em Babilônia. Amém. É assim que o Senhor quer glorificar o seu nome hoje. Glória a ti, Jesus. Estejamos preparados, crentes, confiantes,
sabendo que nada pode tirar a nossa vida, a não ser o próprio Deus. Amém. Deus quiser, não tem jeito. Você anda de avião, você leva um tombo, cai da escada e pronto, daqui a pouco morre. Não é? Viu aquele artista lá, estava lá fazendo um negócio lá na casa dele, daqui a pouco, pum, caiu, daqui foi para o hospital e ele morreu. Então nossa vida está escondida com Cristo, onde? Em Deus. Pronto. E diz aí, já morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós vamos nos manifestar com Ele em glória. Então o que nós temos que acreditar é que esse Deus está presente, Ele está junto de nós, Ele está conosco para nos livrar. Nenhum cabelo da nossa cabeça pode ser atingido se Deus não permitir. O fogo não permitiu que nenhum cabelo, numa fornalha daquela, o anjo dá um descuido, queimou o cabelo de Sadraque, Mesaque, sai tudo careca de lá, mas graças a Deus saímos vivos. Não, nenhum fiapo de cabelo se queimou. Que poder desse anjo. Nós vamos chegar lá na glória e eu vou saber quem foi de vocês aí que fez aquele grande milagre, aquela grande proeza lá. Eu quero conhecer todos os anjos que estavam na Rio Magé comigo ali, me dando livramento, para eu poder estar aqui hoje. Será que esses anjos vieram para os Estados Unidos também? Estão à nossa disposição aqui? Amém. Estão. Aleluia. Estão. Tem um lá na cabeceira da minha cama, lá, todo preparado, armado para me proteger. E está também na sua casa para te proteger. Viu, Leila? Dentro da sua casa, o Senhor falou que os meus anjos não se afastam de vós. Aleluia. Que privilégio o nosso saber disso. E aí finaliza a história de modo bonito. Por mim, diz o rei, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas num monturo. Sejam feitas num monturo. Já pensou? Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Você vê o que a coragem faz? A coragem é diferente da covardia. A coragem é diferente do medo. A coragem é enfrentar o problema. Não é? Nossa próxima meditação vai ser em outra história de homens corajosos. Que para eles morrer ou viver era a mesma coisa, então eles optaram até, vamos arriscar. Se a gente não arrisca, se a gente não crê no nosso Deus, teríamos perdido as 3 ceias esse ano passado. Já pensou? Ia ficar nos nossos anais. Perdemos 3 ceias. Se nós não tivéssemos crendo em Deus, íamos começar o ano sem estar aqui na casa de Deus, louvando o nome do Senhor. Mas sabemos que aqueles 2 anjos que estão ali na porta, estão ali para nos proteger. Você pode entrar aqui enfermo, e eles tocarem, Deus mandar dar ordem assim, e você sair daí curado. Amém. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E eu mesmo já entrei em santuário doente, quando vi a enfermidade já tinha ido embora, depois que eu fui descobrir que eu estava curado. Nem vi acontecer. Então é nesse Deus que nós temos que acreditar e confiar, porque, veja só, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Termina exatamente como aconteceu no capítulo 2. Eles foram exaltados, no capítulo 3 eles são exaltados, e o nome de Deus, acima de tudo, foi exaltado na vida daqueles que confiaram em Deus. Que não tiveram nem amor à sua própria vida. Eu morro, mas não desobedeço ao Senhor. Então que o Senhor nos abençoe, que essa semana seja uma semana que tudo que foi dito, desde de manhã, todas as lições que nós aprendemos, nós entramos diante do Santo dos Santos agora, nossas orações sobem como incenso às narinas de Deus. Então amanhã comece o dia orando, passe o dia orando, porque o anjo está colhendo as suas orações lá no trono de Deus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana que nós sejamos crentes como esses 3 moços aqui, pelo menos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.